Sobre educação e mercado. Nailor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Bom, o tema de hoje é bastante empolgante. Eu gosto muito desse assunto. Bom, adoro falar sobre educação, educador que sou, mas a gente vai falar sobre os desafios do professor do século XXI e olha, eu confesso que todas as vezes que penso na nossa atividade como educador, como professor, eu sinto essa dificuldade de lidar com todas as demandas que nós temos hoje. E um dos aspectos tem relação direta com isso que você propôs para essa manhã, que é falar um pouco sobre a diferença entre ensino e educação e distinguir também informação de formação. São coisas muito diferentes, né, Nailor? São muito diferentes, Ronaldo. Eu vou dizer uma coisa, olha, eu sempre falo em muitos congressos de educação, né? E eu atuei como professor a minha vida toda. Conversava assim, quer dizer, as pessoas sempre brincam que sentam para conversar comigo já vai virando uma palestra. Mas eu sempre penso uma coisa, que o desafio que o professor tem, de alguma forma, é o desafio que o aluno tem. O professor está perdido, você está perdido, está assistindo aqui, está dizendo, pô, eu me sinto perdido como professor. Eu também me sentia perdido. Mas o seu aluno também está perdido, né? O diretor da sua escola também está, o diretor da sua faculdade. Ninguém sabe, ninguém consegue predizer o futuro com clareza. Por uma razão simples. O passado, ele não é linear, né? Quando você olha para trás, muita gente fala assim, se você aprender com o passado, você vai efetivamente se dar bem no futuro. Em parte isso é verdade. É preciso conhecer a história, sim. Não é? Você consegue antever alguns movimentos. Dá uma certa base, né? Exatamente isso. É importante isso. Te dá conteúdo, te dá formação. Isso. Mas dizer que porque você conhece o passado, você consegue prever o futuro é impossível. Porque a gente já conversou aqui outras vezes. Quem, no ano 2000, vamos pegar um ano emblemático, o ano 2000, sonharia em trabalhar, por exemplo, no Facebook, ou no Google, ou no Twitter, ou no Instagram. Fazer marketing digital. Marketing digital. Quem diria? O que você está fazendo? Eu quero me especializar em marketing digital. Simplesmente que é uma das áreas hoje que mais cresce. Pleno neuromarketing. Sim. Neuromarketing cresce demais. Mas por quê? Porque a neurociência ainda não era reconhecida como é reconhecida hoje. Quer dizer, ela ganhou, a neurociência ganha aplicação mercadológica em 2002, quando o Kahneman ganha o entre aspas, Nobel da Economia. Não é? Que era o mesmo que o John Nash, do Uma Mente Brilhante, que o Russell Crowe fez, havia ganho em 94. Nesse momento, eles entenderam que a neurociência tinha aplicação no mercado, logo podia dar lucro. Logo podia ser usada para gerar rentabilidade para as empresas. Daí ela passa a ser associada, o marketing entende isso e aí tira a sua casca. Só que como que você podia desejar uma coisa que você não sabia que existia? Ninguém deseja o que não sabe que existe. Então o que acontece é, o desafio do professor é o desafio do aluno, que é o desafio da escola, é tentar entender. Agora, se a gente começar a perceber, para melhorar esse desafio, ele não vai acabar nunca. O que aconteceu é que ele está acelerando agora, que o passado não é linear. Olha para trás, a gente vai ver que a história é toda assim, ó, cheia de alto e baixo. Tem um filósofo fantástico, chama Michel Foucault, que diz que a história é descontínua. Sim, e obviamente isso. Só que o que Marcada aconteceu por rupturas. agora? O que aconteceu agora é que, eu já quero voltar nesse assunto do Foucault agora, é que ela embicou para cima. Ela vinha assim e de repente ela fez assim. E ela mudou completamente, por isso que a gente está vivendo um momento disruptivo. E para usar uma expressão do Bauman, que morreu há pouco tempo, a gente está vivendo o tempo líquido, né? O Bauman havia construído a expressão pós-modernidade, né? Porque ele não tinha um termo claro para dizer o que acontecia depois que a vida contemporânea acabou, né? A vida moderna acabou, e agora ele chama de tempos líquidos. E eu gosto da expressão tempos líquidos. Fantástico. Porque, claro, você imagina você pegar uma coisa, a água, e colocar na sua mão, ela vai escapar por entre os dedos. Ninguém consegue segurar a água. Areia já é difícil, ela escapa entre os dedos. Areia de praia, areia seca. Sim. Né? Ainda mais você segurar água. Então o que acontece é, as pessoas estão muito preocupadas em aprender, em saber isso. Eu sei essa data, eu sei isso e aquilo. A escola já diz isso há muito tempo. Isso é uma informação que você consegue na internet. Então, você dá um Google e está ali. Está ali. O que acabou prejudicando os professores, assustando os professores, é isso. O aluno dispõe, teoricamente, da mesma informação que você. Mas teoricamente, ele não deveria dispor da mesma formação que você. Da capacidade que você tem de interpretar aquelas informações. Então, o que faz, todo mundo diz assim, hoje, o professor ensina e o pai educa. Isso é uma bobagem. O professor ensina e o pai ensina também. A educação não é isso. A educação é aquilo que sobra depois que o processo de ensino-aprendizagem acaba. Não é? Isso é uma coisa que as pessoas nunca podem esquecer. Todo mundo está ensinando. Não é? Todo mundo está ensinando. Não é? Eu digo ao meu filho,
tem que tomar banho todo dia, tem que tomar, porque chega uma idade que a criança não quer mais tomar banho. Toda criança tem, aquela idade que ela começa a reclamar que ela acha que banho não é necessário. Não é isso? Inclusive eu estava num determinado lugar semana passada e alguém disse assim, alguém disse assim, você vai tomar banho, fulano? Ele disse assim, não, eu mudei. Agora eu implantei na minha vida um banho por dia, pelo menos. E era um rapaz assim, dos 30 anos. Eu implantei na minha vida pelo menos um banho por dia. E ele disse isso como se fosse uma criança de 6 anos. Né? O que acontece? Eu implantei, quer dizer, que não era necessário, o convívio em sociedade demanda essas regras. Então o que acontece? Você fica ensinando. Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Um dia a criança começa, ela sabe que aquele horário é horário de tomar banho. Ela sabe lavar a orelha, os pés e tal, não sei das quantas. A partir daquele momento ela está educada para isso. Não precisa mais. A formação é a mesma coisa. Né? Então eu acho que as pessoas precisam entender que todo mundo está ensinando coisa para as pessoas. Ajudando a pessoa a ensinar a pessoa a pensar. Vai chegar um momento que ela começa a construir essas sinapses sozinha. Ela sabe que isso liga com isso e que se eu fizer um pouco de esforço eu consigo ligar isso com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo. Isso dá um conhecimento, uma multiplicidade na forma de lidar com o mundo. E eu acho que o grande desafio é isso. É ser múltiplo, deixar de ser esse professor assim e ser múltiplo. E por isso mesmo é desafiador, né? Porque num período em que nós temos tantas informações, transformar essas informações num conhecimento, em algo que possa formar, inclusive, outras pessoas, é muito difícil, Nailor. Sim, o professor diz assim, eu não sei tal coisa. O aluno corre lá, os alunos têm celular, ele corre lá no Google e diz, isso é tal coisa e tal. Onde você conseguiu? Lê pra gente. Onde você conseguiu essa informação? Qual é o problema? Qual é o problema de um aluno ter uma informação que eu não tenho? Nesse volume de informações. Quem tem todas as informações? Né? O Google, inclusive, não fabrica informação. Ele busca. Pouca gente se dá conta que o Google não é um produtor de conhecimento, é um buscador. Né? O nome está dizendo buscador. Ele só busca aquilo que existe, ele não busca o que não existe. Se uma pessoa não colocar aquela informação lá, disponível nas redes, o Google não vai encontrar. Tanto é verdade que tem gente que, mesmo diante do Google, não consegue encontrar. Ou de qualquer outro buscador, Yahoo, qualquer um que seja, do Bing, a pessoa digita a pergunta e não consegue encontrar a resposta. Não consegue. Tanto é verdade que ainda hoje, na pesquisa do ano passado, ainda hoje, desde que o Google ganha o topo dos buscadores, as perguntas principais são por quê, como, a mesma que a gente faz na escola. O que é, olha lá, no topo, o começo das perguntas importantes é como, o que é, por quê. Então o cara já faz a pergunta como ele formularia para o professor dele. Veja que no Google não mudou muita coisa. O problema é que o professor tem que se abrir para que o aluno tenha acesso a essa informação. Deixa ele ser partícipe da aula, deixa ele construir a aula junto com você. Todo mundo falava o tempo todo que era preciso usar o conhecimento que o aluno já tinha para construir conhecimento. Ótimo, vamos construir então. Você quer ser protagonista da aula junto comigo? Você quer dividir a aula comigo? Legal, vamos lá, que informação você trouxe? Como você sabe que essa informação é verídica? Baseado em que você sabe? Não, aqui na página está dizendo isso. Então vamos procurar em outras páginas a mesma informação para saber se essa informação procede ou não procede. E aí o que acontece? Então vamos pegar você, fulano, busca dessa maneira. Você busca daquela, você busca daquela. E agora nós vamos cotejar as informações. Você veja que cotejar as informações já demanda um outro nível de conhecimento, que não simplesmente buscar informação. Buscar informação, qualquer pessoa que sabe perguntar, busca. Agora, saber comparar as informações e entender se elas são verdadeiras ou não, é outra história. E é uma habilidade requerida do professor, né? E que pode auxiliar o aluno, inclusive para não consumir informações inverídicas, falsas, Exato. Que tem demais na rede. Demais na rede. Justamente por quê? Porque ele sabe buscar informação, mas como ele não tem formação para, na verdade, filtrar, peneirar aquilo, comparar aquilo, ele acaba sendo iludido e repassando informações que são absolutamente mentirosas. Né? Por quê? Justamente porque ele foi enganado. E a pessoa fala assim, eu não acredito que eu fui enganado. Eu acredito. Por que eu acredito? Porque falta você a base para poder comprar e disposição para fazer isso. Ontem, por exemplo, eu assisti uma minissérie, uma dessas séries maravilhosas que a grande revolução Netflix fez. Né? Eu assisti a série e é sobre uma escritora espanhola do período barroco, espanhola, vírgula, uma escritora mexicana, não é? Do período barroco que eu não conhecia. E é uma história interessante, eu vejo os versos e tal, não sei o quê. Qual foi a primeira informação? Baseada em fatos reais. Primeira coisa que eu fiz foi parar a minissérie, ir à internet, checar se aquilo era se aquilo procedia, quais eram os textos, antes deles formarem a minha opinião sobre se aquela escritura, porque ela é comparada a Quevedo. Para quem não conhece a literatura, Quevedo é o grande nome da poesia espanhola barroca. Né? É Luís Góngora em Portugal, Quevedo na Espanha, aqui no Brasil Gregório de Matos, e esta mulher, Juana Inés, que eu não conhecia. Então o que acontece? Agora vejam, eu sou um professor
ensinei literatura há bastante tempo e não tenho nenhuma vergonha de vir aqui dizer o seguinte, eu conheci o Juan Inês agora, ontem, quando eu vi na televisão. Qual é o problema? Tá, não conhecia, passe a conhecer. Agora eu vou dar uma estudada, e é o que estou fazendo, separei um monte de obra dela, para eu verificar se comparado, lá eles dizem que ela é igual ao Quevedo. Mas eu quero ter esse comentário, eu mesmo. Eu peguei os poemas e estou comparando para saber se procede ou não. Não é? Porque realmente eu estou comparando com alguém muito, muito grande. Não é como alguém, o cara, eu sei que é um bom escultor, lembra Michelangelo. Você lembra Michelangelo? Falei, epa, peraí, no mínimo eu tenho que olhar 3 ou 4 vezes. Só que hoje não. Hoje as pessoas, a televisão vai dizer assim, é igual ao Quevedo, o cara vai e repete isso. Sem saber quem é Quevedo direito e sem cotejar as obras. Isso é que é complicado. Aí, né? Esse é um dos aspectos também desses tempos líquidos do Bauman, né? Quer dizer, o sujeito compra a informação e passa a reproduzi-la como se fosse verdade. A verdade mais absoluta. As pessoas têm uma certa preguiça de checar, de se dedicar a aprofundar. Tanto que ontem aconteceu uma coisa interessante na minha série. Ela escreve, eu sou fã, quem me conhece sabe que eu sou fã do Padre Antônio Vieira, que considero o maior sermonista de todos os tempos. Acho que um dos maiores, um dos 5 maiores oradores de todos os tempos. E quando eu digo de todos os tempos, eu quero dizer de todos mesmo. Estou pensando em Cícero, estou pensando em Diógenes, estou pensando nos Demóstenes, estou pensando nos grandes oradores de todos os tempos. Né? E o fato é que ela é contemporânea do Vieira e ela faz um sermão e é criticada por isso. Ela escreve um texto teológico, não porque ela discorda do Vieira, mas porque ela é mulher. Mas o mais interessante é que ela discorda do Vieira. E olha, você ter coragem de discordar por escrito de um homem da estatura do Padre Antônio Vieira é uma loucura. Agora, você publicar e aí as pessoas entenderem que aquilo faz sentido e que se o próprio Padre Antônio Vieira tivesse lido aquilo, ele teria dito faz sentido, né? Porque todas as pessoas que tentaram debater com ele foram humilhadas, mas as pessoas todas que leram e que eram doutas diziam, se o Vieira lesse isso, não é? Ele veria com mais bons olhos do que a igreja está vendo. Não é? Ele seria mais aberto, mesmo sendo ele o alvo da discordância. Isso é inteligência. Isso é você estar preparado para o mundo que está acontecendo aí. Se eu estou preparado para isso, para a discordância, não é? É as pessoas dizerem, nós estamos fazendo uma aula, o professor vai dar uma aula sobre tolerância. Não é? Você vai dar uma aula sobre tolerância. Aí um aluno diz assim, eu concordo com o Donald Trump. E o professor escracha esse aluno na sala de aula, acaba com ele. Por exemplo, a aula é sobre tolerância, e um aluno diz que concorda com o Trump, mesmo que ele tenha as ideias mais alopradas, é um direito desse aluno concordar. Ele pode ter razões, inclusive. Eu preciso saber quais são as razões pelas quais ele concorda. Não é verdade? Agora, se eu usar a minha autoridade de professor e destruir esse aluno, dizendo que é um absurdo que ele concorde com o Trump, que aula de tolerância é essa? É tolerância a quê? Não é isso? Não? É tolerância a quê? Não é? Nailor, valeu pela conversa. Muito obrigado. Professor Nailor Marques Júnior, nesta manhã de terça-feira.